Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Gol de Mapa. Eu sou o Jande, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. E aí pensei, por que não juntar essas duas paixões? Garanto a vocês que essa nossa nova jornada será muito divertida. Hoje nós vamos falar da altitude e as influências no mundo da bola. Venham fazer parte dessa nossa torcida e venham fazer um Gol de Mapa. Antes de explicar o que é a altitude, é necessário que eu explique primeiramente o que são os elementos climáticos. Os elementos climáticos se dividem em três. A temperatura é o primeiro, que está relacionado ao nível de agitação das moléculas. A umidade, que está relacionada à quantidade de vapor de água presente no ar. E a pressão atmosférica está relacionada ao peso dos gases atmosféricos sobre a superfície terrestre. E entendendo melhor o que são os elementos climáticos, entra os fatores climáticos. E a altitude é um desses fatores climáticos, que são características físicas ou geográficas que interferem nas características climáticas de um local. Então a altitude, ela acaba tendo uma interferência de acordo com a elevação do relevo em comparação ao nível do mar. Ou seja, locais que apresentam uma alta quantidade de relevo, vai apresentar uma diminuição dos seus elementos climáticos, ou seja, a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica serão mais baixas. Já um local próximo ao litoral vai apresentar temperatura, umidade e pressão atmosférica mais altas. Agora eu vou utilizar dois exemplos para que vocês possam entender mais rápido, mais simplificado. A cidade do Rio de Janeiro, que apresenta um nível de elevação de 2 metros ao nível do mar, apresenta temperaturas mais altas, umidade mais alta, pressão atmosférica mais alta. Isso por quê? Porque está mais próximo do litoral. A cidade de Quito, que é a capital do Equador, vai apresentar temperaturas mais baixas, umidade mais baixa, pressão atmosférica mais baixa, porque se encontra a 2.800 metros ao nível do mar. Então, as temperaturas médias em Quito, aliás, elas mal ultrapassam os 15 graus. Lembrando que a altitude também influencia nas formações vegetais, ou seja, quanto mais alto, menos formações vegetais serão encontradas. O principal fator de altitudes elevadas na América do Sul está relacionado à Cordilheira dos Andes, que se estende por 7 países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. E a altitude, muitas vezes, ela é a maior preocupação no futebol, como na Libertadores da América. Cidades com altitudes que são muito relevantes, no caso nós temos a Bolívia, que apresenta La Paz, Cochabamba, Potosí, Elo Alto, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre, apresenta clubes como Bolívar, The Strongest, agora recentemente o Always Red, que vem disputando bastante a Libertadores da América, a Sul-Americana, e acabam sendo times que apresentam nos seus locais de origem altitude. O Equador tem a LDU de Quito, que também apresenta uma altitude muito elevada. A Colômbia tem a capital, Bogotá, também possui uma altitude considerável, como o Milionários e o Independiente Santa Fé, que são times da capital. E aí nós temos o Peru também, que apresenta dois times assim que podemos citar. Nós temos o Cusco, que era o antigo Real Garcilaso, e o Cienciano, que aliás foi campeão da Sul-Americana de 2003 contra o River Plate e depois ganhou a Recopa Sul-Americana de 2004 contra o Boca Juniors. Também são times de altitude. Sempre que um time brasileiro enfrenta um time boliviano, peruano, equatoriano, colombiano, há uma preocupação extra. Como já falamos sobre os elementos climáticos, as temperaturas preocupam principalmente porque há uma estimativa de que a cada 300 metros tenha 1 grau a menos. A umidade acaba ficando mais baixa, dificultando também, mas a pressão atmosférica é o grande problema no futebol. Interfere no nível de oxigênio, dificultando a respiração. E para os goleiros, ainda há a questão da resistência do ar. Então, nós temos uma impressão de mais força e imprevisibilidade nos chutes. Exemplos recentes, como a derrota da seleção brasileira para a Bolívia e o Palmeiras perdendo para a LDU. Por isso, os times precisam, muitas vezes, realizar um planejamento para aclimatizar os jogadores para suportar os efeitos da altitude. E aí vem a questão da minha opinião. Qual é a minha humilde opinião
com a realização de jogos nessas condições. Eu acredito que a altitude não deveria ser motivo para a não realização de jogos. Ninguém deixa de praticar futebol no frio, no calor. Eu já vi jogo na neve, né, com chuva. No caso, né, a não ser que tenha ocorrência de raios, porque tem risco para a integridade dos atletas, né? Mas por que deixar de praticar futebol na altitude? Eu acredito que o futebol ele é uma questão de adaptação, do local, né, da situação, do momento. Então, ele junta várias dimensões. Então, eu acredito que a altitude ela faz parte do jogo, ela faz parte do local. Então, não tem muito o que reclamar com a realização de jogos na altitude. E agora eu vou iniciar a nossa sessão de curiosidades. Muitas vezes pode estar relacionado ao tema proposto do podcast, mas às vezes eu posso dar uma fugida ali, né? Então espero que gostem. A cidade de La Paz, a capital da Bolívia, ou sede de governo, né, da Bolívia, é a capital mais alta do mundo. Ela está acima de 3.600 metros, mas curiosamente, o estádio mais alto do país fica na cidade de El Alto, onde joga o Always Red, que nos últimos anos vem ganhando destaque porque começou a disputar torneios da Conmebol. No caso, se encontra acima ali dos 4.000 metros. O estádio mais alto do mundo, aliás, fica em Cerro de Pasco, no Peru, onde joga um time que é o União Minas, que agora subiu para a segunda divisão, vem realizando alguns planejamentos para começar a ganhar um pouco mais de destaque, disputar torneios maiores, né? Então eu fico imaginando como o pessoal vai lidar se tivesse que jogar uma Libertadores contra o União Minas em Cerro de Pasco, no Peru, que está acima de 4.000 metros, né? A cidade mais alta do Brasil, por sinal, é Campos do Jordão, que está a mais de 1.600 metros. Aliás, Campos do Jordão, você consegue sentir bem a diferença da temperatura quando chega na cidade. E a nossa última curiosidade. A Bolívia ela é famosa por ser um país com altitudes, né? Com elevação de terreno, de relevo. Só que a Bolívia, quando a gente fala de estatura média populacional, ou seja, a altura das pessoas que moram na Bolívia, fica na casa do 1,61. E aí nós temos um país que é famoso justamente por conta das suas depressões absolutas, ou seja, áreas rebaixadas em relação ao entorno, mas que ficam abaixo do nível do mar. Eu acredito que vocês já devem imaginar qual o país que eu estou falando, né? Os Países Baixos, que comumente, e muitas vezes de forma equivocada, é chamada de Holanda. Mas os Países Baixos apresentam uma das maiores estaturas médias populacionais do mundo. No caso, a média fica na casa do 1,77. Os homens muitas vezes estão numa média de 1,84. E isso acaba se explicando muitas vezes na estatura média da seleção holandesa. Tanto que na última Copa do Mundo, o jogador mais alto da Copa era o goleiro holandês Andres Noppert, de 2,3 metros. Então aí fica meio curioso, né? Os Países Baixos possuem uma estatura média populacional alta. A Bolívia, que é um país de extrema altitude, apresenta uma estatura média populacional mais baixa. Será que há alguma relação? Não sei. Então eu só trouxe a curiosidade para vocês e acredito que é um pouco interessante. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Espero vocês nos próximos episódios. Venham fazer parte dessa nossa torcida, assim eu posso me sentir cada vez mais entusiasmado, incentivado para fazer mais golaços de mapas. Abraços e muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.